Fala galera, beleza? TM News na área, TM News, para a gente soltar aqui uma bomba, tá? Tive com exclusividade aqui uma informação de que o Fernando Diniz ligou pro Pedrinho e se colocou à disposição do Vasco. É isso mesmo, sem enrolação, sem ficar de blá blá blá. Fernando Diniz se coloca à disposição do Vasco. Diniz é um nome muito contestado e não é unanimidade. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu, particularmente, adoro o estilo de jogo dele. Se é o ideal pro Vasco, eu não sei, tá? O Vasco não tem uma qualidade boa de passes. Claro que com um bom treinamento, com um bom preparo físico, acredito que dê sim pra gente colocar ali o Diniz como um técnico de qualidade. Campeão de Libertadores, Recopa Sul-Americana, conseguiu colocar, por alguns segundos, logicamente, o Manchester City na roda, mas é um técnico que me agrada. Entre ele e Carille, inclusive, prefiro muito mais ele. Porém, o Diniz tem um problema muito grande, que ele é muito engessado. Ele não abre mão da sua visão de jogo para se adequar algumas vezes ao clube, e isso me incomoda muito, isso me dá muito medo. Logicamente, Fábio Carille vai ter mais uma chance de demonstrar um bom futebol e ter resultados. Primeiramente, resultado, como a gente conhece no futebol. Pedrinho, errando muito. Pedrinho, colocando o Vasco a uma situação vexatória, porque era mais viável demitir o Fábio Carille e já buscar um novo técnico. E no jogo de terça-feira, o jogo de amanhã, colocar ali o Felipe Maestro como treinador interino do Vasco e o Vasco já apresentar um novo futebol, do que manter o Fábio Carille ali pro jogo contra o Puerto Cabello e o Sport, que agora serão os jogos determinantes pro Fábio Carille. Porra, vamos falar real? 2 jogos fáceis. O jogo que era para ser testado mesmo em um adversário de Sul-Americana era o jogo contra o Corinthians. Já era para ter sido demitido, e detalhe, foi 5-0 esse jogo, tá? O VAR deu uma mão boa pra gente. E até quando o VAR ajuda, o VAR atrapalha, né? Aquele gol de impedimento lá, não acho que tinha que ter sido marcado impedimento, porque a jogada correu. Dava tempo do Vasco ter recuperado a bola. E o gol, e o segundo ou terceiro gol, que foi uma falta. Se fosse com o Vasco, eu ia ficar puto, vou falar real, mas a regra manda, é falta marcada. Agora, o gol do impedimento tem muito que se discutir. Porém, tá? Porém, continuamos. Fábio Carille não deveria mais ser técnico do Vasco. Vai ser avaliado contra o Puerto Cabello, que bela merda. Pra mim, a avaliação foi contra o Melgar, que é um dos adversários, acho que o adversário mais forte do grupo, depois do Lanús. E logicamente, contra o Corinthians. Vai esperar o quê? A gente entrar na zona do rebaixamento, tá afundado lá, fora de Sul-Americana, fora de Copa do Brasil, pra demitir o Carille? É muito engraçado que o Pedrinho teve coragem pra mandar o Boina embora, mas não tem coragem pra mandar o Carille. Engraçado, né? Bate no peito, fala que tem coragem, mas não consegue ter coragem pra fazer isso. Mas voltando a Fernando Diniz, então. Particularmente, eu gosto. Gostei do trabalho que ele fez no Vasco em 2021 e foi muito injustiçado, tá? Ele pegou um time que estava praticamente com 0% de chances de acesso e fez o time sonhar. Só que pra quem lembra, aquele time era ruim. Acho que é o pior Vasco de todos os tempos, aquele. Porra, que time horrível. Ficou em 10º lugar da Série B. E o Diniz conseguiu fazer aquele time jogar bola. Foi pro Fluminense, ganhou o título do Fluminense. Com o São Paulo, era pra ter sido campeão brasileiro. Porém, a diretoria do São Paulo vendeu algumas peças fundamentais, não repôs a altura e o São Paulo acabou perdendo o título. E ainda por cima teve aquele lance do Perninha, que ele falou lá pro Luciano, é um Perninha do baralho, né? E acabou que, como deu uma repercussão muito grande na mídia, não tinha torcida na época, deu uma repercussão muito grande na mídia e acabou que ele perdeu o elenco. Porém, é um técnico que por onde passa sempre é muito querido, apesar desse percalço. É um cara que ganha vestiário e é um cara que tem um estilo de jogo que eu particularmente gosto. Não deu certo na seleção brasileira, acho que por conta ali de ter que dividir as suas atenções com o Fluminense e com a seleção, mas é um técnico que me agrada. Agora, o técnico me agradar não significa que é o melhor pro Vasco no momento. Eu acho que o melhor pro Vasco no momento seria, sim, um técnico que não me agrada o estilo de jogo, que é o Dorival Júnior, que é pra botar a casa em ordem.
Não me agrada o estilo de jogo do Dorival, não é um técnico que me traz segurança, mas eu entendo que o momento do Vasco ele seria excelente para esse momento. Se vier Diniz, não vou achar ruim. Deixa o cara trabalhar. Mas primeiramente a gente tem que torcer para o Carille cair fora, independente do momento em que tiver, independente do resultado do jogo, antes da partida e depois da partida, eu acho que é válido quem estiver no estádio gritar o tempo inteiro fora Carille. Durante o jogo, o Vasco é mais importante. Depois do jogo, fora Carille. Antes do jogo, fora Carille. E nas redes sociais, vamos deixar aí nas redes sociais do Vasco, nos comentários, o hashtag Fora Carille, para que a diretoria do Vasco entenda que nós estamos muito incomodados com a situação que está sendo passada pra gente. Então, bota aí, comenta aqui embaixo também, comenta aí, hashtag Fora Carille, e em seguida comenta pra mim, você prefere que o Diniz venha ou você não gosta do Diniz? Comenta pra mim, deixa sua opinião. Também já deixa seu like, se inscreve no canal e hoje, 6h30, tem live. Amanhã, 12h30, tem vídeo, 6h30 tem live e depois tem o jogo entre Vasco e Puerto Cabello. Narraremos aqui mais uma vez. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e fora Carille!